Boa tarde a todas, boa tarde a todos. É uma alegria muito grande para mim estar aqui iniciando mais uma vez um momento para conversar sobre temas relevantes na perspectiva do direito e hoje especialmente com o professor Edivaldo, professor de tantas e tantos advogados do Brasil todo. Então é uma honra muito grande aqui, não só pelo tema, um tema muito importante e relevante, mas também com quem vou aqui ter a oportunidade de estar conversando, de estar aprendendo. Professor Edivaldo Brito, filho de Dona Edith, né? Professor emérito da Universidade Federal da Bahia e também da Universidade Mackenzie de São Paulo, mestre em Direito Econômico pela UFBA, doutor e livre-docente em Direito Tributário pela USP. É interessante porque eu divulguei em vários grupos a live e eu tenho alguns grupos que tem gente do Brasil todo e muitas dizendo: foi meu professor, meu querido professor. Então, de alguma maneira, o professor Edivaldo, professor aí, por isso que eu comecei dizendo, de tantas advogadas e tantos advogados no Brasil todo. E, além disso, o professor Edivaldo também foi prefeito, vice-prefeito da cidade de Salvador, secretário do estado da Bahia por 4 vezes, em governos diferentes, de saúde, de educação, de justiça, secretário extraordinário para assuntos estratégicos do estado da Bahia, secretário de Negócios Jurídicos do município de Salvador, atualmente é vereador aqui no município de Salvador. E por isso vocês vão ver que o professor Edivaldo vai tratar aqui com maestria, não apenas do ponto de vista técnico, mas também do ponto de vista da experiência que ele tem como homem, que é não apenas... deixa eu aqui, olha, ele já está aqui. Então, ele tem todo o conhecimento jurídico, técnico, como ninguém, e também toda a experiência de vida, né, desses diversos cargos públicos que ele ocupou. Então, professor, é uma grande honra, né, poder dividir esse espaço aqui com o senhor, meu orientador, meu colega professor na UFBA, mas, sobretudo, meu orientador. Então, uma grande satisfação estar aqui com você nessa tarde. Queria, então, registrar aqui esses cumprimentos e também todas que foram chegando aí depois que a gente começou, as advogadas e advogados, perguntar como é que o senhor está nessa pandemia. Ô, Daniela, boa tarde. Espero que todos estejam nos vendo e ouvindo. Se isso é verdadeiro, eu quero que as minhas primeiras palavras sejam de agradecimento a você. Você faz parte agora de um grupo de alunos, de colegas, que estão, esses alunos e colegas, numa homenagem que não tem preço. Eu fiz para Sergipe ontem uma live sobre um tema importantíssimo da nossa área, direito tributário, com o professor José Gomes, que foi aluno do nosso doutorado aqui, e com o professor Ramon Rocha, também foi nosso aluno aqui, são de Sergipe. Você é a terceira que me honra com este espaço. Nós ainda teremos a oportunidade de conversarmos com Gamil Feppel, que também foi meu aluno, um grande professor, com Ricardo Maurício, com Fred Didier, que vai fazer uma live um tanto quanto original, que são vidas cruzadas, a minha vida com a dele. E terminarei com o professor Dirley neste mês de junho. Vocês estão afagando o meu ego. Espero que os seus alunos, que agora passam a ser meus netos acadêmicos, né? Verdade. E eles possam acompanhar nesses minutos o que nós vamos expor para eles. Eu tenho sempre, Daniela, escolhido um tema que seja ao mesmo tempo acadêmico e que sirva para a formação
profissional de quem nos ouve e nos assiste. Este seu, e com o qual você concordou para minha satisfação, é conceitos jurídicos integrados. E aí vem direito financeiro, direito fiscal, direito tributário, direito orçamentário. Qual é a expectativa que nós temos da exposição desse tema? É que estes conceitos jurídicos integrados, eles precisam ser compreendidos, senão eles vão ser confundidos. E a confusão não é boa no momento em que o direito positivo brasileiro, a partir da Constituição, dissipa qualquer equívoco em relação a usar cada qual desses signos. Como já é do conhecimento desde 1989, eu estou numa linha de estudo do direito a que denomino de método lógico-linguístico. E fiquei muito satisfeito que aqui na Bahia esteve, neste ano, o professor Paulo de Barros Carvalho. Veja, 1989. Os meninos do mestrado, naquele tempo não tínhamos doutorado, promoveram a vinda de vários nomes importantes do direito, como Tércio Sampaio Ferraz Júnior e Paulo de Barros Carvalho. Ele foi dar um curso de lógica. Imagine aquele auditório de não sei quantas centenas de pessoas da nossa faculdade de Direito, estava lotado. As pessoas sentadas no chão, no meio do corredor e nas laterais, para assistir uma aula de lógica jurídica. E eu tenho até hoje esse curso de lógica jurídica que vou só expor para verem. Primeiro curso de lógica jurídica. É nessa linha que nós vamos nos colocar. Aí, em 1989, eu comecei a esse método lógico-linguístico, que é a junção de duas ciências ancilares da ciência jurídica, a semiótica e a lógica. Porque entendo que toda afirmação que nós fazemos, todo signo que nós pronunciamos, ou é um signo ou é um conjunto de signos. E o significado de cada qual deve ter uma forma muito rígida, porque senão nós não fazemos ciência jurídica, ciência do direito, de um objeto extremamente difícil, porque é um objeto cultural. Por isso, nossa conversa vai ser dividida em 3 itens. O primeiro item é o que eu chamo de métodos de interpretação. O segundo item é que eu digo que a Constituição integra esse modelo hermenêutico. E o terceiro e último, o terceiro item é a Constituição de 1988, que se ela integra, como é que ela integra? E o último, qual é o efeito dessa nossa conversa hoje? Tem algum sentido prático? Pois bem, o primeiro item é métodos de interpretação. Eu gostaria de buscar aquela expressão kelseniana da chamada interpretação autêntica. Não é que eu ache que ela é a única ou a melhor, mas, para a nossa conversa, a interpretação autêntica vai ser aquela que faz o judiciário. E a interpretação judicial tem que ser também integradora, ou seja, nós não podemos imaginar apenas na doutrina. Você veja, estamos você e eu aqui doutrinando ao nosso modo. E esse modo de doutrinar tem que ser o mais próximo possível da verdade. Por isso, eu convido a todos que possam visitar meu YouTube, onde está a palestra que eu fiz ontem e a que eu fiz anteriormente. Meu YouTube é Professor Edivaldo Brito, tudo junto. Se forem lá, vão ver esses arquivos que nós estamos fazendo nessa linha. Se a pandemia não serve para nada, que é um absurdo essa pandemia, serve pelo menos para que nós ocupemos nosso espaço de forma útil. Então, essa interpretação judicial integradora,
eu quero dizer com Emílio Betti que ela é necessariamente criativa. Ela é uma interpretação de criação. O intérprete, seja ele o juiz ou qualquer de nós, mas sobretudo o juiz, coloca uma carga enorme de si no que ele vai transmitir como o que entendeu. Eu sempre brinco que uma juíza que tenha se separado do seu marido, quando ela for julgar uma ação de alimentos, ela não pode deixar de jogar uma carga enorme daquilo tudo que a sua psique lhe proporciona. Da mesma forma, o juiz, que por essa ou por aquela forma esteja obrigado a dar alimentos a filhos que ele tenha abandonado a cônjuge dele, da mesma forma, nós estaremos diante de alguém que bota uma carga criativa enorme. Isso é insofismável. Portanto, qual é, então, a nossa questão a colocar em segundo ponto? É que tem que ter um fundamento para essa interpretação. Senão fica com essa carga criativa, com essa carga emocional a que eu me referi. Eu acho que, se ficarmos, e botei o verbo de propósito, eu acho que, se ficarmos dessa forma, vamos partir para a teoria do acho, que está explicitada num livro meu, chamado Limites da Revisão Constitucional, e que eu fico contra essa teoria. Assim, por hipótese... Se você me permite, excelente livro. Todos são, mas esse é um livro que eu já me debrucei algumas vezes e recomendo. Então, vou aproveitar aqui para fazer esse à parte. Vale muito a pena. Mas você veja que é um exemplo. O Brasil foi tomado de surpresa porque um amigo, irmão meu, de 50 anos, resolveu dizer uma coisa que ele não encontra na Constituição, que o artigo 142 autoriza a intervenção das Forças Armadas. As Forças Armadas não são nem poder. Como é que elas vão interferir, né, no jogo da harmonia e interdependência de três poderes? Mas ali está a carga emocional daquele jurista. Ele disse aquilo, tem suas razões, eu sei até quais são. Mas não há de se bater palmas, porque é a teoria do acho. É o jurista que achou assim. Então, por onde é que nós estamos indo, sobretudo você e eu, que somos profissionais desta atividade difícil que é o direito tributário? Primeiro, é botar no chão o chamado método de hermenêutica tradicional. É um método que vai apenas buscar o sentido literal que o legislador nos dá. Por essa razão também eu condeno os doutrinadores que, em vez de serem educadores do legislador, em vez de serem educadores do magistrado, eles não passam de copistas da regra de direito positivo do legislador e da regra de direito positivo do magistrado. Deram para ser apenas comentaristas de decisões judiciais, comentaristas de norma jurídica da pior qualidade, às vezes. Portanto, esse método hermenêutico tradicional também eu estou condenando. A teoria do acho e este outro. Mas quero bater palmas para dois outros. Eles dois compõem o que eu chamo método lógico-linguístico. Em dezembro do ano passado, esteve nas cogitações de nós todos, tributaristas, convidados para esse conclave científico que é promovido pelo IBET. Estamos no 16º Congresso do IBET, eu fui a todos até hoje, os 16, e neste se louvou o construtivismo lógico, jurídico do professor Paulo de Barros Carvalho. Para ser preciso, é lógico-semântico. Construtivismo lógico-semântico. Esse se aproxima do meu. O meu não tem nenhum prestígio porque eu sou nordestino. Se eu morasse em São Paulo e tivesse uma pleiade de seguidores, eu estaria na mesma linha de prestígio do método que eu bato palmas de Paulo de Barros Carvalho. O meu é o lógico-linguístico, que toma
como apoio a lógica e a semiótica. Na semiótica, eu vou encontrar aquelas significações que são trazidas pelas três propriedades que ela nos fornece. A primeira é a semântica, a segunda é a sintaxe e a terceira é a pragmática. Pela semântica, cada signo tem o seu conteúdo semântico, mas ele sozinho, esse conteúdo semântico, às vezes, não tem condições de deixar claro o sentido que se deseja. E a tentativa do intérprete é que ele, ao emitir a sua mensagem, o destinatário dela receba sem nenhuma forma de modificação. Então, eu vou falar aqui, o banco é um signo, mas que tem um significado rico. Eu não direi nada se falar só o banco. Se eu pegar a relação sintática, portanto, do banco, signo banco, com outro signo, e disser o banco quebrou, também não vou resolver muito, porque eu vou pensar que ou é o assento que eu estou que se espatifou, ou é uma instituição financeira que faliu. Então, até aí, eu tenho mais ou menos claro. Mas, se eu for para a relação pragmática, ou seja, comportamental, de quem é que está emitindo esse signo, por hipótese, o ministro que deve ser o banco oficial, o Banco do Brasil, que quebrou, uma coisa dessa natureza. Ora, quando o juiz diz alguma coisa, ele só pode falar como juiz dentro de um significado técnico. Se for o acho do juiz, é um terror, sobretudo em matéria de direito tributário. Portanto, como é que nós vamos partir para essa questão desses conceitos jurídicos integrados? Como vamos partir? Com essa bagagem, advertidos de que não é o nosso acho que vai resolver, advertidos de que não é o sentido literal de cada signo que eu encontro no texto de um documento jurídico que vai resolver. Eu tenho que ter uma técnica para isso. E também O método lógico linguístico, por isso, vai nos dar essa questão. Porque se eu tenho na semiótica o fornecimento dessas três propriedades, tenho na lógica uma forma que me impede de ter meu pensamento vadio. Aí eu vou buscar na lógica os princípios que ela me dá para isso. Basta um deles aqui para chegarmos onde queremos. E também, não, só uma observação, e também, como o senhor bem disse, esse é o papel da ciência, né? É o nosso papel, e justamente para que a gente possa embasar as decisões judiciais e não o contrário. Ou seja, quando a gente adota esse método, a gente tem condições de produzir uma ciência de qualidade que aí sim vai alimentar as decisões judiciais e não o contrário. Senão, não faremos ciência. Isso. Você está colocando uma coisa profundamente importante. E veja, então, que a lógica vai me dar essa disciplina do pensamento para ele não ficar vadio. Um desses princípios da lógica, que é o princípio da identidade, diz sempre que há uma certa propriedade, somente vale como A se ele for igual sempre que eu encontre algo similar a A. A é igual a A. O pensamento não pode ser contraditório. É o modo de eu achar que esse objeto A é igual a um objeto não A. Então, no direito, isso tem que ser. E por isso você sabe que há muitos anos eu defendo que o conceito tributo, e não o conceito de tributo, o conceito tributo, a ideia tributo, no Brasil, não é igual à ideia contribuição no Brasil. Pode ser na Itália, onde quer que seja, mas não no Brasil. É por essa razão que partimos para o segundo ponto da nossa conversa, que é a Constituição, como é que ela integra esse modelo hermenêutico.
No caso específico que nós estamos tratando, que é direito financeiro, direito tributário, direito fiscal e direito orçamentário, nós teremos que partir do direito financeiro. E por que do direito financeiro? Que é o pai de todos os outros três que eu estou falando. Se compulsarem as obras do grande, genial mestre Aliomar Baleeiro, por exemplo, alguns andames da Constituição, no qual livrinho ele descreve toda a trajetória dele na Constituição, na Constituinte de 1946, nós vamos ver que naquele momento se discutia muitíssimo sobre essas questões terminológicas. E aí ele, porque era o relator dessa área financeira, apresentou uma emenda chamando a tudo de direito financeiro. E a Constituição de 46 traz no artigo 5º as normas gerais de direito financeiro. Aí ele envolvia todos os outros aspectos dessa relação jurídica que hoje nós desdobramos em tributário, fiscal e orçamentário. E, nesse momento, Aliomar estava preocupado em fazer a separação do direito financeiro do direito administrativo. Porque todos queriam destruir o direito financeiro, dizendo que ele era simplesmente uma parte do direito administrativo. E Aliomar consegue. E você tem uma prova de que essa confusão existia em duas leis que eu selecionei. A 4.320, de 1964, que até hoje está valendo por força do parágrafo 9º do artigo 167 da Constituição, que serve, portanto, de lei complementar na área do direito financeiro. A 4.320 cuida de todas essas questões que são voltadas para a relação jurídica, portanto, da administração pública na área da ordem financeira. A Lei 5.172, todos nós conhecemos, nós dois, inclusive, trabalhamos com ela de manhã, meio-dia e de noite, que é o Código Tributário Nacional. Ele não nasceu código e ele não nasceu lei complementar, nasceu lei ordinária. Não cabe aqui a história, a não sei que você me convide um dia para fazer outra live sobre essa história, mas são os dois exemplos que eu trago para que nós pudéssemos saber que foi uma luta enorme para transformar esses direitos em autônomos. E veja, conseguiu o direito financeiro ficar autônomo? Conseguiu. Mas perdeu os filhos que ele agasalhava. Perdeu o direito tributário, perdeu o direito fiscal, perdeu o direito orçamentário. É evidente que, para chegarmos à Constituição de 1988, que é o terceiro e penúltimo item, e já estamos entrando nele, nós percebemos que foi também uma luta. Por quê? Porque na França, o que se falava para abranger a todos era direito fiscal. Na Itália, o que se falava para abranger a todos era o direito tributário. E assim por diante. Na Espanha, era o direito financeiro, que alguns autores, como Fonrouge e tantos outros, aqui na América Latina Espanhola, falam de direito financeiro. Mas o nosso aluno precisa saber que no Brasil, desde cedo, isso não existe. Desde cedo que, numa luta grande, vou repetir, de Aliomar Baleeiro, nós conseguimos separar. Então, vamos dizer o que é cada um deles. Vamos começar pelo direito financeiro. Se eu pegar a Constituição do Brasil, que eu estou, portanto, fazendo uma interpretação, como lhe disse, dentro da Constituição de 88, que vai ser a matriz dessa forma de conceitos jurídicos, eu vou encontrar no artigo 70 uma informação sobre a fiscalização contábil, financeira e orçamentária. Não está em vão esse batismo, não está em vão. Cada uma dessas expressões tem um sentido. E a Constituição disciplina no seu teor de uma forma diversificada. Então, eu não posso confundir fiscalização contábil com fiscalização financeira, com fiscalização orçamentária. O artigo 70
diz claramente assim: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, ela será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle interno de cada poder. Daniela, isso tem uma importância enorme, porque se eu confundir qualquer deles, eu não vou saber destrinçar os dispositivos que se seguem. Logo no 71, o controle externo... corretamente, e também não vou aplicar corretamente esses demais dispositivos. Exato. Mas você vai ver que eu vou usar essa sua expressão, não vou aplicar corretamente, no último item que eu vou falar do artigo 61 da Constituição e do artigo 188 do Regimento Interno da Câmara de Salvador, que está dando um tumulto por causa da inexistência de uma interpretação correta desses signos. Então, fala-se aí do controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas e assim por diante. Ainda falando de direito financeiro com base na Constituição, nós vamos para o artigo 163, inciso 5. No artigo 163, inciso 5, nós já temos uma clareza até muito maior, porque aqui, como você conhece, o legislador da Constituição já fala de finanças públicas. Portanto, ele envolve as finanças públicas quando ela tem um tratamento jurídico, quando ela tem uma disciplina jurídica, as finanças públicas têm, elas passam a integrar o direito financeiro por interesse da Constituição. E aí você vai ver que no primeiro item logo se diz que uma lei vai dispor sobre finanças públicas. E aqui se dá o conteúdo dessas finanças públicas. O artigo 163, inciso 5, por exemplo, fala da fiscalização financeira da administração pública direta e indireta, voltando ao artigo 70 da Constituição. Se eu não souber o que é financeiro, eu não sei aplicar esse dispositivo. Lá adiante, nós temos algo ainda mais interessante, que é o artigo 192. Como nós sabemos, esse artigo sofreu, porque ele trazia uma regra sobre juros, os juros reais, e se dizia que não havia juros reais. Eu ainda tenho um trabalho de 1988, Daniela, um comentário à Constituição que tinha saído do forno, feito sob a coordenação de Ives Gandra, com todos os ministros do Supremo Tribunal Federal que estavam nesse encontro, setembro de 1988, alguns dias antes da Constituição sair, mas nós já tínhamos o projeto final, só faltava ser votado e promulgado, e fizemos na Fundação Dom Cabral, em Belo Horizonte, 1988. Você não tinha nascido ainda, entendeu? Uma discussão sobre juros reais. E como eles, do meio financeiro, que é sempre assim, queriam acabar com os juros reais no Brasil, conseguiram promover uma alteração no artigo 192, que você olha hoje, só tem o caput. Não tem mais nada no artigo 192. Mas aí está o conteúdo do sistema financeiro, que hoje abrange mais do que as finanças públicas e envolve, portanto, o sistema financeiro como um todo no país. Então, aí está o conteúdo do direito financeiro fornecido pela Constituição de 1988. Daí eu dizer como é que a Constituição de 1988 se integra nesse contexto. O que é direito fiscal? O direito fiscal é filho do direito tributário. Então, ele é neto do direito financeiro. Porque o direito tributário é filho do direito financeiro e o direito fiscal, sendo filho do direito tributário, é neto do direito financeiro. O que é o direito fiscal? Bom, a expressão, e nós não vamos voltar para a França, nem para a Itália, nem para a Espanha, e é preciso que a gente sempre repita, porque é uma opção de gente que começa a mostrar uma erudição falsa, falando de autores estrangeiros, sem fazer a devida redução sociológica do que está lendo lá, né? Não é a mesma coisa que está sendo feito aqui. Pois bem, o direito fiscal
vem da expressão latina fiscus fici, que é, portanto, um balaio, um local onde se colocavam as receitas que se tinha que passar para o Estado. Essa é a noção etimológica que nos leva a entender o que é direito fiscal. Basta dizer que é uma relação jurídica que se trava entre a administração tributária e o contribuinte, ou seja, entre quem administra a sujeição ativa da obrigação tributária em relação a quem tem dever com esse administrador da sujeição ativa. E que, portanto, quem tem o dever está na sujeição passiva tributária. Tem várias classificações sobre isso: sujeito passivo direto, sujeito passivo indireto, contribuinte, portanto, responsável tributário. Na responsabilidade tributária, não sei quantas situações que nós passamos para o aluno. Portanto, aí está bem um conteúdo do direito fiscal. Mas onde está na Constituição isto? No artigo 146, inciso 3, a linha B de Bahia. O 146 diz que cabe à lei complementar 3 estabelecer normas gerais em matéria de legislação tributária, especialmente sobre B de Bahia, obrigação, lançamento, crédito, prescrição e decadência tributários. Onde é que eu estou encontrando aqui o cerne do direito fiscal? No lançamento. No lançamento. O lançamento, portanto, é a transformação do crédito existente, do crédito tributário existente, no crédito tributário exigível. Eu estou muito agradecido ao nosso querido professor Paulo Pimenta, porque há poucos dias, quando ele viu a primeira live que eu ia fazer em Aracaju, jogou no grupo do nosso PPGD uma frase que não me honrou pelo fato de ter afagado meu ego. Afagou, que todo mundo se afaga com esse tipo de coisa, mas me deu um prazer enorme por saber que uma coisa que eu escrevi em 1981, em homenagem aos 90 anos da minha faculdade, o professor Paulo Pimenta diz que é o texto mais bonito, mais importante, mais verdadeiro, mais não sei o quê, tudo mais que ele achou de dizer, que ele já leu na vida dele. Nós conhecemos Paulo Pimenta e sabemos do rigor que ele tem. Pois bem, nesse texto eu faço essa distinção. Há um crédito tributário existente, que é quando o legislador dá a hipótese do fato gerador e o fato gerador ocorre. Com esses dois elementos, nós temos aí o crédito tributário existente. Mas o mundo todo, preocupado com quem era o dono desse crédito, que passou a existir, disse: você terá que verificar tudo isto e você terá que fazer a transformação desse crédito existente em exigível. Ou seja, você terá que fazer o lançamento. Discutiu-se, Daniela, como você sabe, sobre a natureza do lançamento. Para Edivaldo Brito, há muito tempo sustenta que o lançamento não passa dessa técnica de transformação. Por quê? Porque ele tem de tudo. E essa exigibilidade tem que ser feita com cuidado, porque tem, inclusive, a liquidação da obrigação que é feita pelo próprio sujeito ativo. E você sabe que liquidar a obrigação só o juiz, porque quem liquida a obrigação dá o valor exato do objeto da obrigação. E esse valor exato do objeto da obrigação só não é tal quando você tem ou uma obrigação ilícita, das chamadas delituais, por causa de um ato ilícito, eu não sei qual é o valor que vai ter, o devedor vai cumprir. Ou então, quando ela se torna ilíquida por causa do inadimplemento da prestação.
Só essas duas hipóteses. Voltemos ao lançamento. Se ele faz o lançamento, ele, o sujeito ativo, ele perde características que são próprias da atividade administrativa, que o lançamento também é uma atividade administrativa. Por exemplo, não tem autoexecutoriedade, que é típica dos atos ou das atividades administrativas. No lançamento ele não tem. Ele faz, mas se submete ao judiciário. Ele não tem a legitimidade automática, não é? Porque todos os atos têm essa legitimidade, porque se entende que o Estado é uma entidade tão respeitável que não vai fazer nada que não tenha legitimidade. No lançamento ele não tem. Aí está todo o conteúdo do direito fiscal, que poderíamos chegar a mais coisa, por hipótese, o 145, parágrafo 1º, que está objeto da minha live de ontem, porque ontem discutíamos uma decisão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, que diferiu o pagamento do IPTU e da taxa de localização e funcionamento do município de Aracaju. Corretamente, o desembargador Ricardo Múcio fez isto. E por que ele fez? Porque, Daniela, o parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, que é norma de reprodução em uma das regras da Constituição do Estado de Sergipe, ele diz que é facultado à administração, ela tem essa faculdade para transformar os tributos em tributos graduados, é facultada a ela, veja bem, identificar o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Leia-se, se o contribuinte alega que não tem capacidade contributiva, é esta a noção do parágrafo 1º do artigo 145, escrevi isso em 1993, se ele alega que não tem capacidade contributiva, a administração tem que aceitar. E como ela vai aceitar, ela tem que verificar se ele está falando a verdade. E esse dispositivo, parágrafo 1º do artigo 145 da Constituição, só serve para a administração exercer essa faculdade se ela for provocada pelo contribuinte. Se não for, ela não pode fazer. Então, ele trago da Constituição os dois principais fundamentos que são responsáveis pelo objeto do direito fiscal. E o direito orçamentário? O direito orçamentário está todo ele no artigo 165. Como está com uma clareza enorme, e eu quero cumprir o tempo perfeitamente combinado, eu não preciso ler. É só o nosso interlocutor dessa live e o artigo 165. E vê em que consiste o direito orçamentário. Não é? A lei de meios tem natureza jurídica que pode ser apreciada e, portanto, não se confunde nem com direito financeiro, nem com direito fiscal. E o último é o nosso, que é o direito tributário. O direito tributário traz, a partir do artigo 145, todo um conteúdo que é desdobrado hoje pelo Código Tributário Nacional, não em todo o código, porque o código naquele tempo era a Lei 5.172 e tinha outros penduricários dentro dela, que não era só a relação jurídica tributária. Mas o que é a relação jurídica tributária? Aí é a relação do sujeito ativo com o sujeito passivo, mas na linha daqueles elementos que estão dispostos na hipótese do fato gerador. A partir de quê? A partir da Constituição. Eu vou dar um exemplo, eu estou controlando meu tempo, dá muito bem para dar esse exemplo. Fique à vontade, professor. Ainda se nós pegarmos os impostos sobre transmissão, erroneamente se supõe que o imposto sobre transmissão é um imposto real ou que ele incide, portanto, sobre o proprietário ou que ele incide sobre o imóvel, por isso imposto real. Não é. Ele pode ser um elemento de uma obrigação chamada real, da obrigação ob, rem, propter, rem, in, rem, mas não é um tributo real.
é que quem diz isso nunca leu Orlando Gomes, quando ele chama atenção que a propriedade é um atributo de uma pessoa. E então, quando eu vou tributar a transmissão da propriedade, eu estou fazendo não um tributo sobre o imóvel, mas sobre o ato jurídico de transmissão daquela propriedade. Falei ato jurídico apropriadamente, porque no Brasil, depois do Código, no texto de 2002, nós não confundimos mais. Sabemos que até o negócio jurídico é um ato jurídico específico, um ato jurídico específico. Portanto, eu estou dando esse exemplo para dizer o seguinte: existe um tributo que você sabe, que é a transmissão da propriedade inter vivos, e um outro da propriedade causa-mortes. O inter vivos está com o município. O causa-mortes está com o Estado. Só que no do Estado, para evitar, por exemplo, um planejamento sucessório que venha a perturbar a relação jurídica tributária, o legislador da Constituição escreveu que o imposto incidia sobre a doação também, que é uma transmissão inter vivos. O que é que fez, menina, o município? Ou fizeram os municípios? Colocaram a doação nos seus códigos municipais. Porque entendem que nessa doação é um ato inter vivos. Mas é preciso notar que o legislador da Constituição, quando deu ao município a competência, ele fez questão de dizer que era por atos onerosos. E aí, o que é um ato oneroso? Nessa linha da relação jurídica de transmissão, é um ato pelo qual eu, portanto, faço uma transmissão de patrimônio para outrem. Na doação não é isso. A doação é um contrato, por natureza, gratuito. Então, está fora dessa história. Por que eu estou falando de tudo isso? Porque na relação jurídica tributária, nós temos que examinar esta hipótese do fato gerador a partir da Constituição. E aí dissecar a hipótese do fato gerador em todos os seus elementos, que hoje convencionamos dizer que são elemento subjetivo, onde eu tenho o sujeito ativo, o sujeito passivo, descritos pela hipótese. O elemento objetivo, onde eu tenho ali qual é o objeto tributável, no caso que eu acabo de dizer, é a transmissão, e se ela tem caráter oneroso ou gratuito, não é? No caso, e aí eu estou com a base de cálculo, eu estou com a alíquota, tudo metida nesse elemento material ou objetivo. Eu tenho o elemento espacial, que é o território fictício ou real, onde o fato vai acontecer. E, por fim, eu tenho o elemento temporal, que o legislador descreve qual é o momento em que se completa o fato que vai ser alcançado pela incidência do tributo. Então, o direito tributário é isto, é riquíssimo. E eu, nesse momento, não quero falar de cada um em particular. Só queria dizer que eles não se confundem. São conceitos integrados? São. Porque, inclusive, são todos filhos do direito financeiro. O direito financeiro se esvaziou? Paciência. Eu, quando fui aluno da Faculdade de Direito, não tinha nenhum deles. A Leomar Baleeiro, que foi meu professor em 1959, era professor de Ciência das Finanças. Ele é que dava um viés jurídico a esses fenômenos financeiros para fazer valer a posição de ser um professor de uma faculdade de Direito. Aí eu posso entrar no último item, que são os efeitos dessa interpretação que nós estamos fazendo. Eu vou pegar um na Constituição, que tem sido um desastre, essa interpretação. E peço ao interlocutor que preste atenção
a minha leitura sobre o artigo 61 da Constituição. Esse artigo 61 é o que fala da iniciativa das leis. Quando ele vai para o parágrafo primeiro, ele diz: são da iniciativa privativa do presidente da República. E aí você tem que ler que no padrão, no que nós chamamos, portanto, no viés padronizado, que serve para o governador, para o prefeito, para qualquer chefe de executivo, são de iniciativa, leiamos agora, do chefe do Poder Executivo, as leis que, 2, disponham sobre, B de Bahia novamente, organização administrativa e judiciária, vírgula, matéria tributária e orçamentária. Já estou dando a prova de que a Constituição faz distinção entre essas matérias. Serviços públicos e pessoal, agora vem o rescaldo, da administração dos territórios. Ora, Daniel, eu escrevi há pouco tempo um texto tentando dissipar este assunto, mostrando como era no tempo da ditadura que nós tivemos. Naquele tempo, que tudo era centralizado, aqui não tinha essa determinação, dizer que qualquer matéria, novamente, se você quiser me chamar para fazer outra live sobre esse assunto, eu faço, que dá mais de uma hora. Já está convidado. Qualquer matéria, já está convidado. Pois é, qualquer matéria, portanto, tributária, só poderia ser privativa do presidente da República. Mas, com a Constituição Democrática, que é essa de 1988, retirou-se isso do chefe do Executivo, como ele é o administrador, o presidente dos territórios, colocou-se esta letra B. Ou, Daniela, tem uma pletora de decisões do Supremo Tribunal Federal dizendo isso, esclarecendo isso, que é só para os territórios, porque as câmaras ficaram com complexo de bulldog e começaram a não ter essa iniciativa. Eu gostaria que isso fosse respeitado por todos, porque já é uma forma muito científica, já que de ciência nós estamos falando, de interpretação desses dispositivos. Ali se falou tributário, ali se falou orçamentário. Até aí tudo bem? Aí eu dou o exemplo do artigo 188 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Salvador. Quero dizer que esse regimento interno foi, por mim, revisado. Eu fiz a revisão total do regimento, assim como já terminei de fazer a revisão total da lei orgânica do município de Salvador. Foi aprovado esse regimento. E há de se perguntar, ou eu sou analfabeto, que passei a varredura nesse texto e deixei passar essa grosseria, que seria, no mínimo, uma antinomia com o artigo 61 da Constituição, ou eu fiquei um pouco alfabetizado em matéria do que estou, por sua benevolência, aqui expondo, e não alterei o dispositivo. Veja o que é que ele diz. Artigo 188. A iniciativa dos projetos de lei cabe a qualquer vereador, comissão da Câmara, cidadãos e ao prefeito. Aí vem vírgula. Sendo privativa deste o quê? O prefeito, a proposta orçamentária. Não tem problema, porque o direito orçamentário é todo dependente dele. São 3 leis importantes, não é? A lei o plano plurianual, a LDO, a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Anual do Orçamento. São dele, privativas, está perfeito. E aquelas que disponham sobre matéria financeira, diz o 188, criem encargos, etc., 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 ou importem em aumento de despesa ou diminuição de receita, porque aumento de despesa ou diminuição de receita tem viés com o direito financeiro, com o direito orçamentário. Pois bem,
apresentei um projeto há poucos dias de diferimento do pagamento do IPTU, igualzinho à live que eu fiz ontem para Aracaju, e das taxas, alegando que é legítimo que o poder público tenha garroteado a todos nós, mandado que eu ficasse, já estou há 78 dias, que não chego ao hall do elevador. Eu já estou há 78 dias preocupado porque a palma é branca, daqui a pouco as costas da mão ficarão brancas de tanto lavar. Eu lavo essas mãos, Daniela, que você não pode imaginar. Tá todo mundo assim, professor. Mas eu tenho uma comorbidade, que é a idade. Então, porque eu sou falador, porque eu sou assim, mas eu tenho preocupação. Então, você veja, fizeram tudo isso, Daniela. O nosso código fala de moratória. O Código Tributário Nacional fala de moratória. Diz que a moratória é dada pelo legislador. E é o legislador quem autoriza o executivo a dar a moratória por ato administrativo, mas de acordo com a autorização do legislador. Eu não consegui passar porque aqui se nega a lição de Kelsen, segundo a qual só existe maioria porque existe minoria. E a minoria aqui não tem vez nem voz. Mas isto depende do eleitor, que foi ele quem escolheu uma maioria sufocante das minorias e desequilibra, portanto, a democracia. Mas eu vou fustigar, não vou parar. Se meu projeto não passou sem nenhuma justificativa da maioria que o rejeitou, eu vou novamente para a moratória. Vou fazer um projeto segunda-feira que vem sobre moratória. E quero ver se a sociedade civil, que é quem escolhe o legislador desta cidade, não se movimenta. Porque, senão, eu não sei como explicar de outra forma o que eu estou fazendo com você nesta hora aqui. Para que diabo eu ensino essas coisas, esses conceitos, esses detalhes, se eu não os aplicar em favor do bem-estar social, se eu não os aplicar em favor do mais necessitado, se eu não aplicar em função do artigo 3º da Constituição, que diz que é um dos fundamentos da República e da Federação, o bem-estar social, a tranquilidade do povo. Eu quero lhe dizer que, neste momento em que eu estou encerrando esta minha exposição, meu objetivo, ao atender esse honroso convite, foi exatamente dizer que não há confusão entre o direito financeiro, direito fiscal, direito orçamentário, direito tributário. E que essa confusão que nós afastamos é preciso levar para aquele que faz a interpretação integradora, que é o juiz. E que ele, na sua feliz colocação, está vendo que eu não sou esquecido? Ele precisa fazer ciência. Foi o que você me disse no começo. Então, com essa forma de colocar, estou à disposição sua ou de quem estiver nos acompanhando. Ainda temos alguns minutos para responder qualquer indagação que nos seja dirigida. Professor, a gente sempre aprende lhe ouvindo e aprende muito. Eu já ouvi muitas vezes e sempre que eu ouço, aprendo mais. Então, fico muito feliz aqui. Vários comentários, né, perguntando se a live vai ficar gravada, que a live está excelente. Teve uma advogada que disse que não é da área tributária, mas que estava entendendo e achando tudo muito interessante. E esse é o mérito, né, da sua excelência como professor. Então, queria lhe agradecer e dizer como você conseguiu trazer não apenas os conceitos técnicos e teóricos, mas mostrar a importância disso na prática. E que eu acho que esse é o grande desafio. Direito são ciências sociais aplicadas, né? A gente traz sempre essa dinâmica. E mostrando como é importante, e eu sempre penso sobre isso, né? Para a gente ter justiça, a gente precisa efetivamente ter segurança jurídica na aplicação do direito. E a gente só tem segurança se a gente tem conceitos claros. Não pode ser achismo, como você coloca muito bem, não só aqui hoje, mas
nos seus livros, no livro sobre revisão constitucional. Então, como é importante a gente trabalhar bem esses conceitos para que as decisões não sejam casuísticas, para que as decisões não sejam por conveniência, ora aqui, ora acolá. E só isso, efetivamente, cria na sociedade essa sensação de justiça e de igualdade, na medida em que tenha-se efetivamente uma aplicação da norma que seja igual para todos, que seja parametrizada por um método científico. Então, queria lhe parabenizar pela explicação maravilhosa. Dizer que ainda traz essa questão da pandemia, né? O senhor conseguiu trazer e ainda conectar com esse contexto da pandemia. É preciso a gente perceber como a pandemia está afetando a vida dos cidadãos brasileiros em diversos aspectos. E como a tributação tem uma interferência muito importante num contexto de recessão, né? Num contexto em que a nossa população está, né, ficando extremamente... Já somos um país com desigualdade social imensa, e o nosso país está ficando ainda mais empobrecido. Deixa eu pegar uma ponguinha aí no que você disse. É importante, sim, porque nós sabemos que caiu a capacidade contributiva. A capacidade contributiva não é um conceito abstrato. Ele veio da Constituição italiana, naquele artigo da Constituição italiana, migrado para o artigo 202 da Constituição de 1946, no Brasil. Mas o fundamento está efetivamente no direito francês, que até leva para o direito, para o imposto de renda. Não pode pagar tributo quem não tem economicamente uma manifestação apropriada. E se os tributos brasileiros deixam de ter uma formulação jurídico-formal, como nós tínhamos no passado, antes das emendas 17 e 18 à Constituição de 1946, elaboradas essas emendas por Rubens Gomes de Souza, por Gilberto de Ulloa Canto, que vamos homenagear esse ano no Rio de Janeiro, se é assim, e eles passaram a ter, Daniela, como você sabe, mais do que eu, um viés econômico, tanto que o Código Tributário Nacional classificava em 4 vieses econômicos, comércio exterior, patrimônio e renda, produção e circulação, e aquele especial que deixou de existir. Se tem um viés econômico, eu não posso cobrar o tributo ao sujeito que não tem nada para pagar. Como é que você recebe um boleto de TLF, que é uma taxa de localização e funcionamento, e a gente esgana as costas na sala de aula, ensinando ao menino que a taxa é um tributo sinalagmático, que a taxa é um tributo, portanto, contraprestacional, que a taxa é um tributo toma lá, dá cá, ou me dá a prestação, eu não pago a minha contraprestação, ou vice-versa. E eu vou mandar boleto de TLF nesse momento? Qual é a localização que está se fiscalizando? Qual é o funcionamento que tem o estabelecimento? Isto é um absurdo e é preciso que, portanto, nós da sala de aula passemos essas informações, essas ideias para o aluno, que amanhã ele será juiz e eu vou repetir, há uma interpretação integradora do juiz e ela não pode ser feita na teoria do acho. Ela tem que ser feita com conhecimento preciso das coisas. Desculpe eu ter interrompido você. Não, de forma alguma, professor. Eu ficaria aqui mais 1 hora, mas infelizmente o Instagram tem um tempo, a gente só tem aqui 60 segundos. Então, volto aqui a agradecer, lembrar quem está assistindo a gente para seguir e aprender mais, né, com o senhor no seu Instagram. Eu vou jogar no meu YouTube, que é Professor Edivaldo Brito, tudo junto. E no seu YouTube e também no seu Instagram. Assim, no meu Instagram seguir, também. Né? Poder aprender mais, que é @professor Edivaldo Brito. Então, lhe agradecer imensamente e lhe dizer, professor, que além do grande conhecimento que você tem, lhe dizer de tudo que é visível da sua obra e da sua excelência, eu acho que o que ainda tem a mais e que é muito profundo é como você toca a vida dos seus alunos, das suas alunas e dos seus alunos, e vem tocado ao longo de todos esses anos, fazendo deles não só
profissionais melhores, mais seres humanos melhores. Muito obrigado. Nosso tempo acabou, vai cair aqui.